Oi, pessoal. Nós estamos aqui hoje para poder realizar a correção da semana 3 do PET 1 de História, tá certo? Então fiquem atentos aí. Vocês vão abrir o PET, tá aqui, ó, a semana 3, que tem como tema as independências na América Latina. Então nós vamos entender aí melhor o que que é essa América Latina e compreender como resolver os exercícios aí dessa semana, tá ok? Então vamos lá, vamos começar pela América, né? Então tá aqui no mapa, ó, a América, aqui embaixo está o Brasil, aqui em cima aqui tá os Estados Unidos, só para se situarem, né? A América, gente, a partir do ano de 1500, foi conquistada e dominada pelos europeus durante mais de 300 anos, né, entre o século XV e o século XIX. Tá? O objetivo dos europeus com essa conquista e dominação era acumular riqueza a partir da extração dos recursos dos territórios conquistados aqui. Tá? Então essas riquezas elas eram exploradas utilizando mão de obra escrava, né? Óbvio que tinha outras formas de relação, por exemplo, na América Espanhola com os indígenas, né? Mas era bem parecido com o que a gente conhece hoje como escravidão. Era um trabalho que não era remunerado ou muito pouco remunerado. E essa mão de obra, ela fazia parte desse acúmulo de riqueza, né? O comércio de escravos na América era uma das atividades econômicas, também para extrair recursos, né? Porque isso tornava mais barata a produção aí, no caso, a extração de ouro e de prata, né? Dos minérios, e também a produção de gêneros alimentícios, como o açúcar e, posteriormente, o café, principalmente aqui no caso do Brasil. Então, todo esse continente aqui foi conquistado, né, por franceses, ingleses, espanhóis, portugueses, holandeses, ok? Esse processo, gente, que a gente chama de colonização, né, esse processo de dominação e conquista, ele eliminou grande parte dos milhões de habitantes que viviam aqui no continente. Estima-se aí que só no Brasil existiam pelo menos 5 milhões de pessoas já vivendo aqui quando os portugueses chegaram. O que leva a gente a fazer esse questionamento sobre a ideia de descobrimento, né? Ah, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo descobriu a América. Né? De fato, para os europeus era uma descoberta, era algo novo. Né? Agora, para quem já, como já tinha gente vivendo aqui, para quem já vivia aqui, eles já conheciam já o continente. Né? Inclusive ajudaram ainda os europeus a tomar conhecimento, porque tudo aqui tinha nome, os rios, os lugares, etc. Aí, gente, quando a gente vai falar em América Latina, aí a gente está falando especificamente dos países do continente americano que falam português ou espanhol, que são línguas que são originadas do latim. Por isso, a América Latina, a América colonizada pelos países de língua latina, né? Então, vocês podem ver que, diferentemente do outro mapa aí, a América Latina ela exclui os Estados Unidos e o Canadá, né? E aí ela começa a partir aqui da onde é o México, tá bom? Então, a partir do ano de 1500, essa região foi colonizada pelos portugueses, no caso aqui do Brasil, né? E pelos espanhóis, que são os demais países aí de língua espanhola da América, né? Que são esses aqui, ó. Excluindo-se o Brasil, né? Tem um pedacinho aqui que hoje é o Acre, que ainda era da Bolívia, que ainda era território espanhol, né? Então essas aqui são as colônias espanholas na América, né? Todo esse território aí que está em roxo aqui.
Então, para poder colonizar, né, administrar esses territórios, né, fazer uma administração colonial, os espanhóis eles dividiram esse território, como vocês podem ver aí, em dois tipos de lugares. Tinham os vice-reinados, né, e tinham as capitanias gerais. Em geral, gente, os vice-reinos eram locais onde já havia pacificado e já havia um controle da colônia, da coroa espanhola, né? E as capitanias gerais eram lugares onde havia mais conflito, por exemplo, resistência indígena ou a ameaça de que outros países europeus dominassem o lugar. E aí, assim foi dividida então a América Espanhola para que os espanhóis conseguissem governar todas as regiões. E aí, para poder fazer governar, né, para quem mandava nos lugares aí, quem mandava na América Espanhola. Então você tinha o que a gente chama de pirâmide social, aonde no topo você tinha algumas pessoas que eram privilegiadas e na base pessoas que eram exploradas, que eram desprivilegiadas. Quem que eram os mais importantes aqui na colônia? Eram os chamados chapetones, que nada mais era do que os espanhóis, que vinham da Espanha aqui para a América, né? Abaixo dos chapetones estavam os crioulos, que eram os filhos de espanhóis, porém nascidos na América. Então, só o fato, mesmo seu pai, sua mãe sendo espanhóis, só o fato de você não ter nascido na Europa, ter nascido na América, você já era considerado uma espécie de categoria inferior na sociedade. Então, os chapetões eles tinham muito mais privilégios, né, e tinham maior controle sobre as regiões do que os crioulos. Apesar dos crioulos, desses filhos de espanhóis nascidos na América, eles também poderem participar da administração colonial, né, principalmente nas câmaras municipais, que eram chamadas de cabildos. Mas quem tinha a palavra final sobre os rumos aqui na colônia eram os chapetones. Isso fazia com que eles tivessem aí, muitas das vezes, alguns conflitos entre si. E aí, abaixo disso, estavam os mestiços, que eram os filhos de espanhóis com índios ou negros, e no pé da pirâmide, na base da pirâmide social, os índios e negros, que eram utilizados, como está mostrando o desenho aí, como a mão de obra para poder extrair as riquezas desses territórios. Tá ok, gente? Então, voltando aqui ao nosso objetivo, que é o PET, né? O PET faz aí um recapitulando, né? E aí ele traz as atividades. Nesse ponto que a gente já chegou, a gente já consegue responder as questões que estão colocadas no PET, né? Então, número 1 pede aí, ó, durante os processos de independência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas e adversários durante os confrontos. Cite os dois protagonistas e suas principais características. Então, os dois protagonistas, eles eram justamente os chapetones e os crioulos. E aí as características deles estão colocadas aí, né? Os chapetones eram os espanhóis, que eram os mais privilegiados aqui na colônia. Era quem tinha privilégios, quem mandava de fato, né? Quem administrava a colônia de fato. E você tinha os crioulos, que também eram importantes, eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América. No entanto, eles não tinham a autoridade e os privilégios que os chapetones tinham, né? Então, essa daí basicamente era a diferença que marcavam os dois, né? E aí, o número 2 pergunta, né, quem eram respectivamente crioulos e chapetones. Então faz essa inversão aí na pergunta, né, que pode dificultar um pouco. Então os chapetones eram os espanhóis. Então a única alternativa aqui
É a letra B que coloca os espanhóis depois, né? E os crioulos eram os naturais da América, natural da América, ou seja, nascidos aqui na América. Tá ok? Então, só para a gente terminar de compreender o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Como que a América foi dominada, então, conquistada, colonizada durante aí mais de 300 anos, uma parte dela, como a gente viu, pela Espanha, né? O que vai acontecer? No ano de 1808, mais de 300 anos depois do início dessa colonização, o Napoleão Bonaparte, que a gente já viu uma aula aí sobre ele, sobre a Revolução Francesa, ele passou a governar a França no final da Revolução Francesa e ele saiu conquistando vários países da Europa, que ainda tinham monarquias absolutistas. E aí ele invadiu a Espanha e colocou no trono espanhol o irmão dele, que é esse rapaz que está aqui, né? Então, a partir da invasão, a Espanha perdeu o trono, né? A coroa espanhola perdeu o seu trono. E aí, nesse cenário, aonde a Espanha estava dominada pela França, foi o cenário perfeito para que ocorressem revoltas aí nas colônias espanholas, em diversos pontos aí, como vocês podem ver, em diversos lugares houveram essas revoltas lideradas principalmente por crioulos, que eram os filhos de espanhóis nascidos aqui na América, né? E que já estavam insatisfeitos com a forma como a colonização era conduzida pelos espanhóis, os chamados chapetones. Então se desencadearam uma série de conflitos aqui. A coroa espanhola, invadida pelos franceses, não teve condições de reagir a essas revoltas generalizadas em diversos lugares, né? E aí vão acontecer então as independências da América Espanhola, né? Que vai ser justamente quando a gente fala independências na América Latina, inclui também o Brasil, que a gente vai falar na semana 4, na correção da semana 4, vão acontecer as independências aí na América Espanhola, que é o processo de libertação das colônias espanholas entre 1810 e 1830. Então, em 20 anos, a Espanha perdeu todo esse território que a gente viu aí, e aí vão surgir vários novos países, a saber, o México, que era colônia da Espanha, os países da América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, etc., né? A partir da atuação do Simão Bolívar, vai haver a libertação da Venezuela, da onde hoje é Venezuela, Colômbia, o Panamá, até chegar no Equador. Vai ter também o processo de independência do sul da América Espanhola, né? Com o San Martí, José de San Martí, que eu mandei vídeo dos dois aí para vocês, assistam lá, tá disponível, 2 videozinhos curtos sobre os libertadores da América, né? E aí vai falar do San Martí, que ajudou na independência da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Peru, tá certo? Então, gente, a gente termina aí, ó, com esse quadro famoso que marca o encontro entre o San Martín e o Simão Bolívar, que foram líderes das independências de diversos países aqui na América do Sul, né? Só para vocês se situarem, o Bolívar, ele era venezuelano, então ele sai fazendo as independências aqui por cima. O San Martín era argentino, então ele sai fazendo as independências aqui por baixo, e os dois vêm a se encontrar no meio do caminho aqui no Equador. Esse quadro está representando esse encontro aí de 2 dos chamados libertadores da América. Tá ok, gente? Então por hoje é isso. Muito obrigado a vocês.